Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero refletir com você nesse dia em Isaías de número 43, verso de número 13. A palavra de Deus diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema impossibilidades superadas. Quando nós nos deparamos com esse texto de Isaías, nós podemos observar que o Senhor Deus, ele nos leva a um ponto de reflexão, um questionamento de suma importância para os dilemas, as dificuldades, os problemas e, por que não dizer, as impossibilidades que muitas vezes nós enfrentamos no nosso cotidiano. E é bem interessante, então, essa pergunta, porque nós começamos a observar a maneira como o Deus Todo-Poderoso, ele trata ao seu povo Israel. Ele vai tratar a esse povo de uma maneira completamente carinhosa e começa a mostrar para esse povo alguns exemplos que servem para mim e servem para você, para que nós possamos enxergar que não existe uma causa perdida para Deus, que não existe para Deus algo que ele não possa mudar, algo que ele não possa modificar, algo que ele possa fazer em meio àquilo que eu e você classificamos como impossível. Então nós podemos observar nos versos 1 e 2 desse mesmo capítulo de Isaías 43, a palavra de Deus nos dizendo da seguinte forma: que assim diz o Senhor, que te criou Jacó, te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Note você que o Senhor Deus, ele vai chamar o seu povo pelo seu próprio nome, vai dizer a esse povo que é temeroso, que não temas. Muitas vezes essa mesma característica tem sido uma característica minha e sua. Nós temos temido diante dos desafios, diante das intempéries da vida, diante das afrontas, diante das portas que se fecham. E o Senhor Deus, nesse dia, diz a mim, diz a você, que nós não precisamos temer. E por que nós não precisamos? Porque é uma tendência muito natural que muitas vezes, diante dos nãos da vida, a tendência que ocupa o nosso coração é que nós já encontramos uma barreira, uma impossibilidade, uma situação remota, uma situação que não há mais o que fazer. Mas é nesses momentos que nós vamos desesperar, é nesses momentos que nós vamos permitir que a ansiedade venha à tona, mas é nesses momentos em que Deus tem o prazer de exercer a sua ação e o seu poder. Muitas vezes nós queremos algo pronto, algo já estabelecido, mas a forma que Deus age é completamente diferente daquilo que nós muitas vezes temos o conceito de ação de Deus. Deus muitas vezes ele não vai agir antes, ele vai agir na situação. E nós podemos observar esse exemplo quando a palavra de Deus nos diz que quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Ou seja, isso me leva a pensar e leva você também a refletir nesse dia, e como ação prática para as nossas vidas, que quando os filhos de Israel eles chegaram diante do Mar Vermelho, você percebe que naquela ocasião, Deus poderia já ter deixado aquele mar aberto, mas aquele povo chega e encontra o mar à sua frente. É diante da perseguição, das dificuldades, do problema, da aflição, que Deus vai abrir o mar. Ele não abriu antes, mas ele abriu na situação. É quando os filhos de Israel passam a seco. Semelhante situação vive Josué junto com o povo quando vão atravessar o Jordão. Então o Senhor Deus não agiu antes, mas ele age na situação. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são ameaçados por Nabucodonosor, o Senhor Deus não impediu que fossem julgados, mas eles foram lançados no fogo. E no fogo age o Deus Todo-Poderoso, impedindo que sejam queimados, que alguma chama viesse a arder em seus corpos. Então nós podemos perceber que é enfatizado nesse texto que eu e você não precisamos temer, porque o Senhor nosso Deus, ele é contigo. Ele é aquele Deus que traz aqueles que muitas vezes estão distantes de Deus. E a palavra de Deus, em Isaías 43, dos versos 5 ao 8, vai nos falar isso, que ele traz do ocidente, traz do oriente. Ele vai ordenar ao sul, ao norte, para que não retenham seus filhos.
porque a todos que são chamados pelo seu nome, a quem Deus criou, a quem Deus formou, a quem Deus fez, ele vai dar essa ordem. O problema é que muitas vezes, embora nós tenhamos dois olhos, nós nos comportamos como se nós não pudéssemos enxergar. Muitas vezes, tendo eu e você dois ouvidos, nós vamos nos comportar como se nós fôssemos um povo surdo, como se nós não pudéssemos ouvir a voz de Deus. E quando nós observamos tudo isso, nós temos que entender algo. O Senhor permitiu isso no passado para que nós pudéssemos hoje testemunhar tudo isso. E o Senhor Deus, ele vai nos falar, então, a respeito dessas coisas, que ele nos escolheu, que nós somos suas testemunhas. Eu e você precisamos entender que não existe nenhum Deus antes do Deus Todo-Poderoso e depois dele não haverá também. Ele é o único Deus, ele é o único Senhor. Fora dele não existe salvação. Independente da situação que você e eu estejamos passando, o nosso Deus é um Deus salvador. É um Deus que pode operar aquilo que eu e você não podemos imaginar. O grande desafio, muitas vezes, é vencer a nossa falta de fé. E uma vez que nós vencermos a nossa falta de fé, nós entenderemos que as impossibilidades, elas podem ser superadas. Dessa feita, quero finalizar a minha fala utilizando das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, trazendo a mim e a você o alerta a respeito da nossa incredulidade. Porque certamente, uma vez vencida, não haverá impossíveis para nós. Jesus Cristo, ele disse que por causa da vossa incredulidade, muitas vezes as coisas são impossíveis e difíceis no nosso conceito, mas ele também nos fala que, na verdade, se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer a um monte, passa daqui para acolá, e ele vai passar, e nada será impossível para mim e para você. Que nós possamos refletir a respeito e entender que as possibilidades, elas podem ser superadas, uma vez que nós podemos superar a principal barreira, que é a nossa incredulidade.